Gilmar Mendes é a reportagem mais lida neste momento. Reversão da inelegibilidade de Bolsonaro no Supremo é muito difícil, diz Gilmar à CNN. E não é a CNN aqui, a gente exatamente, com o nosso CEP. É a CNN lá em Portugal. É uma entrevista à CNN no programa CNN Radar Internacional. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, falou sobre vários assuntos que dizem respeito, claro, principalmente à esfera do trabalho dele, e que considera difícil que a corte reverta essa inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir então esse trecho. Acho que é muito difícil. Vamos aguardar, obviamente, a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes. Essa decisão que já havia ocorrido pelo TSE, e o ministro Gilmar Mendes foi enfático, dizendo que considera muito difícil que haja uma reversão. Jair Bolsonaro, que ficou inelegível num processo que foi iniciado pelo PDT, dentro do TSE, por causa daquela reunião com os embaixadores, e que ele falou algumas inverdades a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo TSE. Além desse trecho, que é o mais lido neste momento no site da CNN aqui no Brasil, o ministro comentou a possibilidade de anistiar os condenados pelo dia 8 de janeiro. Nós estamos às vésperas de eleições municipais, são as eleições das comunidades, que depois levam às eleições nacionais em 2026. E é natural que haja, então, esse tipo de diálogo, vamos chamar assim, retórico, desse diálogo político. Não acredito que haja clima no Brasil para um debate sobre anistia diante da gravidade dos fatos que ocorreram. Falando sobre o dia 8 de janeiro. E ainda sobre essa entrevista, o ministro também falou à CNN Portugal sobre Sérgio Moro. Você vê como esses assuntos se expandem para além do nosso território nacional. Lá em Portugal, uma CNN gringa questionando sobre Sérgio Moro. Gilmar Mendes disse que o senador gosta muito de dinheiro e criticou a atuação dele no combate à corrupção. No Brasil, a gente inventou uma forma de combate à corrupção, mas os combatentes gostavam também muito de dinheiro. Era o caso de Sérgio Moro, os seus colegas que inventaram essas fundações e buscaram se apropriar, como se estivessem remunerando-se pelo fato de terem combatido a corrupção. Isso foi extremamente negativo. Forte, hein, essa afirmação. Bom, se citamos alguém, é o nosso papel, enquanto jornalista, procurar esse alguém. Nós procuramos o senador Sérgio Moro, não tivemos um retorno ainda, mas a gente compartilha com vocês assim que tivermos. Tá bom? Vamos aqui para o nosso outro cantinho do estúdio, para a gente poder conversar com a Larissa Rodrigues e o Theo Cury, justamente sobre essa entrevista. O ministro Gilmar Mendes, você tem alguns ministros que nunca, de maneira alguma, conversam com a imprensa, Por exemplo, não é comum, habitual, você ver uma entrevista com o Alexandre de Moraes, por exemplo, E olha que a imprensa tenta, vai atrás. O ministro não tem muito hábito de conversar. De vez em quando, Carmen Lúcia, até que abre ali a agenda para a imprensa, alguns outros ministros não tem esse hábito. Gilmar Mendes, volta e meia, o faz. E temos algumas afirmações aí bastante sensíveis. Theo Cury, vou começar contigo então, já que tu és o recém-chegado aqui no Live CNN. Bom dia, meu querido. Por onde começamos? Você quer? Porque tem tanto assunto, Falou de Sérgio Moro, falou sobre inelegibilidade de Bolsonaro e também sobre os réus do dia 8 de janeiro. Acho que pode ir, vamos por ordem então, acho que dar só uma pincelada em cada uma dessas falas do ministro Gilmar Mendes. Bom dia para você, para a Larissa, ótimo dia para quem acompanha a gente. Vamos lá, começando pela inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes, que é sempre importante lembrar, o ministro é hoje o ministro mais antigo em atividade no Supremo Tribunal Federal, tem um nome para isso, ele é o decano do STF. O decano do Supremo é o ministro que está mais tempo em atividade, é o ministro que está mais tempo atuando como ministro do Supremo Tribunal Federal em relação aos colegas e tem uma respeitabilidade por conta disso. É sempre muito ouvido também e fala em nome do tribunal em algumas sessões específicas dentro do Supremo. Bom levar isso em conta em alguns desses momentos.
com relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi declarado inelegível em 2 ações, a do 7 de setembro, de fazer um palanque político na comemoração do bicentenário da independência do Brasil e por conta da reunião com os embaixadores lá no Palácio da Alvorada, tudo isso em 2022, na segunda metade de 2022, ele tenta reverter essa inelegibilidade.